Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista. É um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa discorrer sobre um tema de interesse da nossa sociedade. A TV Câmara, nesses mais de 13 anos, trabalhando pela população, trouxe em debate os mais variados temas. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e justiça e direito e acesso à informação por parte da nossa população. E para a gente tratar sobre esse tema, nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, vereador que está em seu segundo mandato e que traz como convidado nesse primeiro bloco o advogado Dr. Carlos Henrique Lucas Ruiz, que tem um programa em emissora de rádio e também no site da internet aqui da nossa cidade, onde ele divulga o que ele chama de juridiquês, né? Ou seja, a linguagem jurídica de uma maneira clara, objetiva e trazendo informações à nossa população. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara e trazendo um assunto que é tão importante, né? Um acesso da população às leis, ao que tem de mais importante no nosso dia a dia. Agradeço o Rogério, agradeço aqui o Carlos, doutor Carlos, o amigo, uma pessoa que eu consegui ganhar aqui na cidade de Tupã, uma pessoa que eu tenho bastante carinho, respeito principalmente por tudo aquilo que faz e por tudo aquilo que quando faz com vontade, faz com propósito. E é um prazer trazê-lo aqui para falar um pouquinho desse programa que ele tem no rádio, também tem num site aqui, o Tupaense aqui da nossa cidade, onde ele consegue de uma maneira muito clara, muito didática, passar para a população tudo aquilo que a gente quer saber, às vezes que a gente tem que procurar um advogado, fica com dúvida, e o Carlos consegue fazer isso de uma forma muito clara, muito com as palavras certas, e é um prazer tê-lo aqui para poder falar um pouquinho com a população, para poder conhecer quem que é o Carlos lá do jornal, do Tupaense, ele aí da rádio, que ouve a voz, mas às vezes não tem a oportunidade de conhecê-lo na imagem. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Você já é muito conhecido na área jurídica, mais de 20 anos, né, 25 anos de atuação. Então eu queria que você se apresentasse e já emendando uma pergunta, como é que é essa transição do direito para trabalhar também com comunicação, levar a informação de uma maneira clara à população? Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Paulo Henrique. Rogério, eu conheço há tantos anos, desde a época de escola. Paulo Henrique também, meu amigo de longa data. É um prazer estar aqui novamente. E eu falo que a nossa vida é um eterno aprendizado, Então, eu sou formado, me formei aqui em Tupã, na FADAP, em 1998, Então, faço 25 anos agora de advocacia. Depois eu acabei fazendo ciências contábeis também, me especializei em perícia, então hoje eu sou perito em mais de 14 comarcas aqui da cidade, sou perito dos juízes. E me veio no meio de toda essa transição de direito com a contabilidade, e fazendo com que eu fosse obrigado a levar nos meus laudos periciais para os magistrados uma linguagem diferente, que também faz com que eles priorizem o meu trabalho, porque é difícil para um juiz receber um laudo pericial totalmente técnico, contábil, e algumas palavras que ele não entende. Então eu faço essa transição já na minha própria vida profissional. E aí eu comecei a perceber um distanciamento da população da realidade que acontece no dia a dia. Então, poxa, aconteceu isso, mas de quem que é a responsabilidade? E se eu fizesse isso daquele jeito, será que poderia? E aí começaram a me fazer algumas perguntas, e nesse meio termo surgiu a oportunidade de fazer de transformar esse sonho em realidade, e aconteceu. Você tem um programa, um quadro na Rádio Tupã que chama Justiça e Cidadania, e também na internet, no site Tupaense, onde você trata do mesmo assunto, mas utilizando o vídeo, Então explica como é que funciona isso daí, como é que são realizados os programas ou os projetos que são levados para o público. O programa no site Tupaense Notícia, ele não é por vídeo, ele é escrito. Então são matérias, e aí eu trabalho semanalmente em cima de um tema, ou às vezes um tema que está em discussão na cidade, que repercutiu naquele dia,
e aí as pessoas começam a comentar, e eu gosto de acompanhar Facebook, Instagram, né? E começo a ver que as pessoas começam a comentar, só que de uma forma deturbada, de uma forma sem saber o que está falando. E aí eu pego aquele tema e falo, bom, peraí, então vamos esclarecer. Aí eu coloco numa matéria, esclarecendo, olha, isso daqui aconteceu, mas a realidade disso daqui é sobre a lei tal, que fala sobre isso. Então, o correto de falar é isso daqui, quem pode ser penalizado. E aí faço uma matéria em cima daquele fato. E aí o que acontece? Quando isso daí vai à matéria do Tupanense Notícia, e depois na própria segunda-feira vai ao ar pela Tupã FM, o alcance é muito maior. Porque você está trabalhando 2 meios de comunicações diferentes, né? Você está trabalhando o rádio, que as pessoas ouvindo, e aqueles que procuram para ler, né, a matéria. Mas numa linguagem sempre muito simples e objetiva para que o leitor e o ouvinte saiba do que está falando. E aí eles acabam a se complementando, interagindo com a gente também e respondendo e dando até sugestões de mais matéria. E por isso já faz tanto tempo que o programa e a coluna está, graças a Deus, sendo um sucesso. E eu achei interessante até, Rogério, porque escrever para um advogado deve ser uma coisa meio que de costume, né? O advogado tem que ter o costume de escrever, ler muito. Mas falar nem todos têm o hábito, né? E você vê que o Carlos, ele realmente tem esse dom, né? Ele é um bom comunicador, não só da escrita, mas da fala. E passar coisas jurídicas em pequeno espaço de tempo, às vezes, não sei, 2, 3 minutos que você tem ali no programa, no áudio, não é tão fácil, principalmente porque a população que está ouvindo o horário, às vezes, são pessoas de casa, do lar. Como acertar a mão nisso, na escrita e na fala? Você utiliza as mesmas matérias ou você acaba aproveitando para fazer um resumo ou ler na íntegra aquilo que você está escrevendo, porque você já faz pensando como se você estivesse falando para a população? Na verdade, quando eu faço a matéria escrita, às vezes eu dou uma enxugada para a matéria do rádio, porque realmente, como você disse, eu não posso ultrapassar 4, 5 minutos ali da matéria do rádio, porque senão fica uma coisa muito cansativa e é no meio do dia, né, às 11 horas da manhã, a pessoa vem escutando música, de repente, vamos escutar alguma coisa, se você for muito longo, a pessoa muda a estação, né? Então eu pego e daquela matéria complexa, que também não é uma matéria extensa, eu procuro só colocar objetivamente ali, mas aí eu penso o que não vai trazer de prejuízo na matéria. E jogo lá no programa do rádio e na maioria das vezes dá certo. Começou pelo site primeiro? Site. Aí depois que foi para o rádio. E como é que surgem os temas? Olha, o tema de direito no começo é muito fácil, né? Porque... Cara, tem muita coisa que as pessoas perguntam, né? Então, aí eu comecei assim, o que eu falava? Vou falar sobre rescisão indireta de trabalho. Pô, todo mundo tem dúvida quais as verbas que vai receber, se é direito, se não é. E aí, daquela, você vai emendando outra. Aí eu falava, bom, na próxima semana eu não posso mais falar de direito do trabalho. Então, eu vou falar o quê? Eu vou falar de previdência. Direito à revisão da aposentadoria. E aí eu já jogava aquele segundo complemento da trabalhista, jogava lá para a 10ª matéria. E aí eu ia fazendo. E aí sim eu ia montando um cronograma e encaixando uma na outra. E aí toda semana tinha uma matéria diferente. Agora no começo a gente sabe, né, que você começa com aquele local mais seguro, né? Aquilo que você domina. Mas certamente temas foram surgindo dos mais variados. E isso é o que me apaixona, né? É por isso que eu não fiquei tão estagnado na minha área de direito, de partir para o trabalho pericial. Hoje eu atuo 70% do escritório, eu atuo só em perícia. Por isso que eu falei, hoje eu sou perito em 14 comarcas da região. Por quê? Porque a minha vontade de aprender todo dia e de ter desafios novos, ela é muito maior do que a estagnação do direito, entendeu? Então eu acabei associando a minha vida profissional e isso para mim é um prazer. Ter que estudar uma matéria nova e fazer uma matéria por semana
É um hobby para mim já. Ou a gente quer falar, Pedro? Não, e as perguntas que devem surgir das matérias devem ser aquelas clássicas, né? Que normalmente as pessoas devem te parar na rua e falar, doutor, estou com uma dúvida aqui. O senhor não mata uma dúvida aqui de um negocinho que está acontecendo comigo, né? O senhor não me fala o que eu tenho que fazer aqui? E às vezes você conseguir introduzir esse assunto já faz abrir muita mente das pessoas até de coisas que precisam, ou de coisas que elas estão passando através de um trabalho, até... Tive uma matéria que eu gostei bastante, que você fez há pouco tempo, falando da denúncia caluniosa, explicando o que é isso, o que a gente tem que tomar esses cuidados, aquelas fofocas, que às vezes se transformam em até coisas maiores. E isso para você, Carlos, é uma coisa que você faz bem, né? Você consegue. E você conseguiu usar a parte de números que você gosta, que é aficionado por números, já tive a oportunidade de a gente fazer alguns estudos juntos, de análise de algumas coisas aqui, até mesmo da própria prefeitura, analisando o orçamento, para onde que estava indo, como que era gasto, o que era feito, com o direito. Isso que é legal para explicar para a população, para o jovem que assiste, que às vezes você pode fazer uma matéria, uma profissão que talvez não seja aquela que você gosta, mas você consegue adaptar, porque o direito te traz essa possibilidade de você ser um perito do juiz, tendo feito direito e também tendo feito ciências contábeis. Como que foi isso? Porque você foi para os dois opostos, né? Porque quem escolhe fazer direito não gosta de números. E normalmente quem gosta de números não vai gostar de ler como direito. Como que foi isso? Isso aí até hoje, eu sempre tive vontade de perguntar, como que foi isso? Eu sempre fui os opostos? A diferença, né? Sim. Então, enquanto todo mundo assim, a maioria da minha sala, gostava da área civil ou da área penal, eu gostava da tributária. Então, eu sempre me chamou mais atenção a área tributária. E quando você parte para a área tributária, você está mexendo com alíquotas, você está mexendo com índices diferentes. Sim. E aí começou a me chamar mais atenção o que o advogado não fazia. Sim. Que era o quê? Os cálculos. Porque ele tinha que abdicar disso daí, contratar um outro profissional para fazer esse trabalho para ele. Esse profissional ganha imediatamente, enquanto o advogado espera o final da ação. Então, o que eu fiz? E aí é um planejamento, né? Eu sou virginiano, minha vida é um planejamento, né? Eu me planejei de forma de que as duas profissões eu englobasse a receita fixa e diária e a receita eventual. Então, como acontece na parte pericial. Hoje você entrega um laudo, você protocola um laudo no fórum, imediatamente os valores que estão depositados para a perícia são liberados. Enquanto num processo, às vezes você tem um processo da falência da Parmalat de 2001, que meu cliente tem uma verba exorbitante para receber e eu não recebi meus trabalhos até hoje. Por quê? Porque não acabou o processo. Então, aí eu me adaptei, aí só para finalizar, eu acabei me apaixonando pela área tributária, e aí a área tributária me levou para a perícia, porque eu não teria como atuar como perito só com o bacharelado em direito. Eu tinha que fazer ciências contábeis. E aí eu acabei fazendo ciências contábeis, mais 2 pós-graduação depois, e aí não parei mais de estudar. Quando você prepara um tema, tanto para escrever como para levar no rádio, o que você busca adaptar melhor, né? É o entendimento da lei ou são os direitos que a pessoa tem? Por exemplo, você fala, a gente falava aqui, né, antes da questão dos animais, da questão do meio ambiente, que é um assunto, né, até justiça e cidadania engloba tudo isso. Então, o que você acha que é importante para a pessoa? Ela saber os direitos que ela tem ou ela saber entender um pouco essa questão para não cometer uma infração ou muitas vezes até um crime? Eu tomo bastante cautela em balancear isso aí. Ao mesmo tempo de mostrar para ela, falar, olha, você tem o direito, como no último dos animais, falou, olha, ninguém é obrigado a deixar o seu cão preso. Você pode passear com o seu cachorro. Não há lei que determine, olha, você não pode passear com o seu cachorro. A lei diz o seguinte, se o seu cachorro for um cachorro violento, você tem que levar ele na guia ou utilizar a focinheira. Mas se o seu cachorro não é violento, você pode passear com ele normalmente. Assim como a lei, ela não diz assim, ó, não mate. Não fala para ninguém não matar. Você pode matar se quiser, só que se você matar tem uma pena.
Entendeu? Então, o que eu procuro mostrar para o cidadão, eu falo, olha, você tem o livre-arbítrio, só que o seu limite vai até onde começa o direito do outro. E aí, o dever, todos vão ter. Como, por exemplo, nesse dos animais, eu até citei um exemplo, por exemplo, o Paulo Henrique não está na casa dele, ele tem um cachorro violento, mas o cachorro está trancado no portão e de repente um garoto pula para dentro da casa dele para pegar um pipa lá dentro. E sofre lesões e tal, e depois o pai, por ignorância, vai falar, foi o cachorro dele que fez isso, mas foi aonde? Foi para dentro da casa. Quem autorizou? Então, quando você parte para isso daí, você deu causa à situação. Ou se o cachorro está ali na grade e alguém vai enfiar a mão para brincar com o cachorro, e o cachorro morde. Então, quer dizer, tudo tem o seu limite. E aí eu tento ponderar bem isso nas matérias para a população saber qual é o seu limite. Que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Né? Ô Carlos, antes nós ouvíamos que todo mundo era meio treinador de futebol, né? Falava um pouquinho sobre o time. Hoje, com as redes sociais, com a internet, eu acho que todo mundo se considera um pouco médico, um pouco advogado, porque o que nós temos de advogado é chamado advogado de Facebook, né? que dá detalhe ali, muitas vezes sem entender nada, não o advogado em si, a pessoa comum que trata de um assunto que só um advogado deveria tratar, né? Como é que você lida com isso também, né? Porque muitas vezes a pessoa ouve alguém que não tem uma formação como você, como um advogado, e acaba achando que tem direito a alguma coisa que ela vai ver lá na frente, quando sofrer um processo de que não tem direito. Eu procuro ser bem paciente. Eu já tive situações de você querer entrar no meio de uma conversa e tentar esclarecer, e aí a pessoa do outro lado não entender como uma arrogância sua, de você querer se aparecer. Então, isso com o tempo, já faço 51 anos esse ano, então com o tempo eu fui adquirindo essa experiência. Então, hoje eu sei responder o que me perguntam, entendeu? Então, se você citou o meu nome e quer que eu não... Quantas mensagens eu recebo no meu WhatsApp por dia de pessoas que eu nem conheço? Nem conheço. E eu faço questão, todos os dias, a hora que eu vou dormir, meu WhatsApp está limpo, porque eu faço questão de responder, independente se a pessoa vai me procurar no escritório ou não vai me procurar, mas eu procuro orientar. Uma coisa que é legal que ele não falou, além de fazer tudo isso que ele já faz, ser advogado, perito, ter uma coluna no site Tupãense, também na rádio, ele também é presidente da associação lá dos moradores ali do diretor jurídico. Diretor jurídico. Diretor jurídico da associação ali do Jardim Aeroporto. Então, ou seja, são algumas chácaras que estão querendo se regularizar, e ainda tem o Carlos como sendo o diretor jurídico disso para poder ajudar, colocar, falar, explicar. Não deve ser fácil, porque onde você tem muitas pessoas, muitos donos de chácara no mesmo lugar, e todo mundo, aquilo que você falou, né? Todo mundo tem seus direitos, mas os deveres normalmente são esquecidos meio que de lado. Então não deve ser muito fácil, né? E como que é ser diretor jurídico de uma associação onde realmente deve ter vários embates? Eu tenho que fazer isso, não tem, a prefeitura, não é, eu não vou fazer porque eu não sou obrigado. Como que está sendo regularizar isso junto com esses moradores? Dar realmente a escritura para essas chácaras de recreio, que é um bem para algumas pessoas, o único patrimônio. Como está sendo? Fala um pouquinho disso para a gente, Carlos. Como está sendo você, né, o seu papel nessa associação como diretor jurídico? Eu acho que é um dos maiores desafios da minha vida, viu, Paulo? Porque são quase 192 chácaras, são 192 famílias. Você coloca aí 4 pessoas por família. Quando entra uma discussão no grupo lá, rapaz, vira Aí entra a esposa, o sogro, a sogra, o tio, o papagaio, falando, isso aqui não pode. E aí, como que é? Eu tô tendo que... Ser justo num ambiente tão... Eu tô procurando utilizar a paciência zen, né? E tô sendo o meio de ligação. Nós montamos essa associação justamente para ser o elo de ligação entre Ministério Público e Prefeitura. Sim. E nós representarmos toda a população que mora ali, porque é responsabilidade dos proprietários que compraram as chácaras regularizar, mas nós precisamos fazer isso de forma ordenada, de forma pacífica, para que não reste nem
um descontentamento da própria prefeitura, nem do Ministério Público, e que os moradores de lá consigam executar, possam, né? Porque há um entendimento bem errôneo que imagina que as chácaras hoje, que o local do aeroporto são só chácaras de recreio. Quando na verdade não, são terrenos, tem terrenos lá pequenos, com menos de 500 metros, onde a família comprou aquilo lá e construiu a sua... E tem renda pequena. Já passa a ter uma outra função, uma outra denominação. Por isso que ele foi urbanizado. Por isso que ela foi urbanizada, entendeu? Então, eu estou procurando com muita cautela. Não posso esquecer, tem um baita de um amigo junto comigo ali, que é o Gustavo Boteon. Ele não é do jurídico hoje, ele está no Conselho Fiscal, mas nós trabalhamos juntos, os dois. Também é um cara que é meu amigo há muitos anos e tem uma experiência jurídica gigante. Então, nós estamos fazendo um trabalho legal, já vai conseguimos, depois de 2 anos de montada a associação, passou recentemente pela Câmara, foi decretada a utilidade pública, então nós vamos também buscar deputados, senadores, governador, uma verba para tentar diminuir o prejuízo de cada proprietário. Assuntos como esse, você leva para o programa, por exemplo, você que vai comprar uma chácara, você que vai fazer um negócio, procure antes alguma informação também? Porque justamente eu pinço essas matérias do dia a dia. Do seu dia a dia, né? Surgiu, às vezes, bem do jeito que o Paulo falou mesmo. Eu estou no mercado lá, o cara escorregou numa casca de banana, falou assim, eu quero minha indenização, agora caí na casca de banana. Pô, tô uma matéria aí, e aí, se o cara... Tá certo, só para concluir esse ponto de vista, eu já estudei 2 jurisprudências totalmente diferentes sobre o mesmo acidente. Então, por exemplo, a mulher de um médico escorregou na casca de banana e recebeu 100 mil reais de indenização do Pão de Açúcar numa cidade da capital. Uma outra moça cheia de tatuagem, com piercing, cabelo vermelho, escorregou na casca de banana, a indenização dela foi de 10 mil reais. Do mesmo mercado? Não. Só fazendo, exatamente. E tamanho aí você vai estudar a sentença e o que os juízes decidem. Olha, mulher recatada, não queria chamar a atenção, o tombo dela fez com que, enquanto a outra já chamava a atenção em qualquer lugar, então há uma... Cara, então, tem tudo isso o cara que entrou tem que nesse detalhe, no juiz, cara. Tudo isso tem que ser levado em conta. Você tem que... Só porque eu pintei o cabelo de vermelho é porque eu quero aparecer? Mas você já está chamando a atenção. E essa foi... não estou dizendo que é a minha opinião, mas quando você estuda 2 sentenças diferentes, você vai ver por quê? Porque o direito é isso. O juiz, ele não é obrigado a sentenciar de acordo com o que está a norma. Ele não pode fugir da norma, mas ele não é obrigado a sentenciar daquele. Ele tem o seu próprio entendimento. Sim. E ele vê uma situação, cada juiz vê uma situação de uma forma diferente do outro. Por isso que você vai ter sempre inúmeras discussões, né? Carlos, nós estamos indo para a parte final desse primeiro bloco. Eu queria que você falasse da experiência de levar a questão jurídica para a população por meio dos canais de comunicação, tanto o rádio, a parceria com a Rádio Tupã, como também o site de notícias tupaense, onde até a gente falava antes, a gente vai abordar com o Gustavo no segundo bloco, a importância da notícia que fica ali, né? Então, o que você escreve, daqui 1 ano, 2 anos, ele pode voltar a ser acessado mais do que no presente, né? Então, como é que é essa responsabilidade e também esse compromisso, né, de levar aí essa informação para a população? Bom, para mim é uma honra, né? Como eu estava falando antes, é um serviço gratuito que eu faço, é realmente de utilidade pública. São pessoas que apareceram na minha vida, o Gustavo, a Aline, o Gabi, que eu tenho uma enorme gratidão porque confiaram na minha responsabilidade, no meu trabalho e estão juntos comigo nesse projeto. Por quê? Porque eu sei que o Gustavo, ele precisa de tempo, ele gasta... insumos, uma série de coisas para fazer com que essa matéria esteja no ar. O Gabi, mesma coisa, ele tem o programador, a pessoa que vai gravar, que ele paga o salário lá, ele tem custos para isso também. E quando eu coloquei o projeto para eles, falou, olha, é um projeto importante que vai levar ao cidadão conhecimento e isso daí pode agregar muito, eles
partiram junto comigo. Então, para mim, assim, eu tenho uma gratidão enorme por essas pessoas e a nossa parceria sempre deu muito certo. O Gustavo nunca, nem a Aline nunca ponderaram qualquer, porque essa matéria, nada. Liberdade Total e confiança, né? Eles sabem da minha idoneidade, sabem que a gente tem uma responsabilidade, que eu não falaria uma besteira ali se eu não tivesse realmente estudado e segurança no que eu estou falando, né? Obrigado, Carlos, por ter vindo aqui mais uma vez, a convite do vereador Paulo Henrique, e para falar um pouco desse trabalho tão importante, né, que é levar informação jurídica por meio de um profissional através aí da imprensa. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem, estou à disposição. Vereador, eu trouxe um convidado muito especial, né? O Carlos é um advogado conhecido, um amigo nosso, ele falou aqui de infância e que faz esse serviço tão importante, né? Porque muitos advogados, muitas vezes, devido à questão do tempo, a correria do dia a dia, não conseguem levar essa informação, né? Você precisa buscar ele ali no seu consultório, no trabalho. E o Carlos se dedica a fazer esse trabalho social. Com certeza não é só esse que ele faz, a gente conhece tanto pelo Clube da Árvore, que vira e mexe, a gente sempre está buscando o Carlos para ajudar. Tivemos outras oportunidades de estar sempre colocando a mão na massa para ajudar a população, para dar o exemplo. E quando o Carlos tem a oportunidade de fazer isso através do site Tupaense, através do rádio, levar informação e levar informações que às vezes muitas pessoas querem ter esse conhecimento, mas às vezes acham que se for para sentar com um advogado para tirar uma dúvida, talvez tenham que pagar, não saibam como fazer, ou às vezes uma briga em casa, algum dilema em casa. Então levar conhecimento da forma que o Carlos faz é sempre louvável, a gente sempre tem que falar. O Carlos é uma pessoa muito querida, uma pessoa que realmente é exemplo aqui para nós e sempre se dedicando, se doando a ajudar não só a causa animal, mas também principalmente o pessoal do meio ambiente, agora também com o site e com o jornal, levando informação e conhecimento do direito. Realmente é um prazer. Daria para fazer mais uns 5, 6 programas aqui. Tem umas 4, 5 perguntas para perguntar o que ele acha daquele e daquele juiz, daquele e daquele ministro, mas eu acho que não é nesse programa que nós vamos fazer isso. Num próximo, se Deus quiser. Quero aproveitar que ele fala, né? Tudo que a gente pergunta ele sempre responde com muita sensatez. Num próximo programa falar um pouquinho mais, abordar um pouquinho mais do conhecimento do Carlos, que é sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado, vereador. Carlos, obrigado mais uma vez. Sempre à disposição, como disse o vereador, para tratar dos temas mais variados. E nós vamos para o intervalo. No segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre essa questão, agora entendendo como é organizar um site e fazer com que as notícias cheguem até a população. Nós voltamos já.